que hora que você vai ver esse podcast evangélico. Mas eu queria agradecer a colaboração de todos aí, pedir para que se inscrevam no canal, compartilhem e dê um like. A gente vai se apresentar aqui primeiro, para depois a gente dar prosseguimento ao nosso podcast. Primeiro podcast. Não é ministério, né? Projeto. Projeto. Não projeto. É falar que é da igreja. Não é da igreja, é um projeto nosso. É um projeto nosso. Todo mundo aqui é da igreja. A gente vai Isso se apresentar já já. Eu sou o presbítero Marcos, teólogo, formado pelo IBADERJ. Qual o nome do nosso professor lá, do IBADERJ? São vários professores. O diretor. Valdeci, quero o senhor aqui, Valdeci. Vai ser top. Vai ser. Ele é contenda. Ele é bom. Tem contenda braba, né? Mas é gente boa. Agora vai se apresentar aqui o nosso amigo Vitão. Fala, Vitão. Fala, gente. Prazer. Eu sou o pastor Vitor. Estou aqui com uma imensa alegria, satisfação, poder participar desse projeto inicial do podcast Apocalipse. Espero interagir, espero que vocês possam participar. Como o nosso amigo ele falou, convide pessoas, chame amigos, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que vai ser muito edificante. Vai rolar alguns papos aqui um pouco interessante, quentes, mas é tudo para a glória de Deus. Isso aí. É tudo para nós se desprendermos de algo que achamos que é religiosidade, mas na verdade eu tenho certeza que você será edificado, seremos edificados, né? E será encontros incríveis. Tá bom, gente? Olá, pessoal. Eu sou a pastora Ione. É um prazer estar aqui nesse projeto, a qual brotou no coração de Deus e foi expandindo para o coração de um homem, a qual ele ansiava fazer esse projeto. E eis nós aqui. Teremos assuntos muito bons. Para quem já me conhece, sabe que eu não gosto de pouca briga. Gosto de briga bastante boa, né? Gosto de bastante briga. Eu acho que eu nasci dentro de uma briga. Então, vai lá no canal, assina lá, dá o seu like lá. Faz com que a gente venha falar para vocês do verdadeiro evangelho, qual muitas pessoas estão maquinando por aí, né? Então, assim, se prepare para coisas boas, para conhecimento e crescimento dos cristãos. Assim, nós vamos começar iniciando. É só um projeto e é para a glória de Deus. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, o pastor Naldo, careca de Sepitiba. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui nesse momento ímpar das nossas vidas. Um sonho que está sendo realizado, estamos colocando um sonho que há muito tempo brotou, né, no coração de Deus e veio para os nossos corações. Estamos aqui, né? Eu creio que tudo que nós viermos conversar aqui será para a edificação da igreja, a edificação da nossa fé, né, para que nós possamos abrir os nossos olhos, né, e que possamos crescer, meu irmão, na graça e no conhecimento do nosso Senhor, através da palavra, né? Conhecimento verdadeiro, né? Conhecimento verdadeiro, exatamente, né? E nós estamos com o coração alegre, ansiosos, né? Porque é uma terra nova, a qual estamos pisando, mas cremos que a terra já está preparada, o Senhor já está na terra e Ele está apenas nos conduzindo em seus caminhos, né? Que você possa aproveitar o máximo desse bate-papo nosso aqui, possa compartilhar, alcançar mais pessoas. E hoje se cumpre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. E Deus nos deu uma ferramenta poderosíssima que é a internet. Iremos alcançar os confins da terra através desse podcast, através das nossas reuniões aqui. Seja abençoado, que Deus possa abençoar e que você possa ter um coração, né, um solo fértil, um coração fértil para receber a boa palavra. Tá? Deus abençoe. E vamos lá, vamos com tudo, meu irmão. Amém. Isso é importante. Engraçado que a gente veio tudo de cinza, né, mano? Ninguém combinou, não, mas... Só eu de preto. Mas a gente tem bom gosto, então, né? Pelo menos, né? Coesão. Como eu disse aí, todo mundo aqui já foi membro não foi combinado, hein? É isso aí, de algumas igrejas. Algumas. Então, pra gente quebrar esse gelo, para o povo não achar que a gente está jogando indireta para alguém, a gente vai ter uma brincadeira logo de cara e do começo e do durante também, né?
que é o Joga. Vocês conhecem o Joga? Joga o quê? Joga carapuça! Joga carapuça! Se carapuça servir, bota ela e faz uma touca. Desse jeito, meu amigo, minha amiga. Não é indireta, não. Pelo amor de Deus, vai ser a palavra pregada, falada. Nós estamos nos sentindo aqui atiradores de elite, cegos, meu irmão. Estamos atirando e sabemos que ao acertar alguém. Mas que quando te acertar, que seja para tua edificação e que você também possa abrir os seus olhos, meu amigo. Tá bom, minha amiga, meus queridos irmãos em Cristo. Amém, é isso aí, pô, é isso aí. Vamos levar na esportiva, na brincadeira, mas na seriedade, na palavra de Deus, aí. certo? É. Vamos começar lá então, pastor? Vamos lá, vamos que vamos. Vou fazer uma perguntinha pro pastor para a gente começar. É verdade que Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação, pastor? Na Bíblia? Exatamente. Eu tenho Jesus como um Deus e um grande professor, né? Um grande professor, e ele fala muito sobre dinheiro, né? E para você ter uma noção, há uma passagem na Bíblia, nos 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que ele fala sobre um jovem rico. O jovem rico está aproximando de Jesus, Marcos. Fala comigo. E pergunta o seguinte: mestre, o que é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? O que é que eu posso fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? Só que Jesus, no caso, usou aí para mais em direção ao dinheiro. Exatamente, exatamente. E Jesus fala, cara, obedece os mandamentos. Esse garoto, ele se levanta com uma soberba terrível, né? Aos olhos nossos olhando, ele fala, cara, mas eu obedeço, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu faço bem, eu faço doação, eu dizimo, eu dou oferta na igreja. Eu faço caridade. Eu faço caridade, eu sou um cara bom. Jesus olha para a intenção do coração daquele jovem e fala, cara, então vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. Aí segue. Aí pegou pesado. Aí deu ruim, né? Deu ruim, não dá. Pô, tu tá querendo demais, cara. Eu já tô fazendo demais, Jesus. Tu tá querendo que eu dê tudo? Tava tudo convertido, menos o bolso. Rapaz, a situação aí, Jesus olha pro cara assim, ele fala, pô, ele sai triste de perto do mestre. Mas por que ele sai triste? Porque o amor ao dinheiro, cara, ele estava agarrado ao dinheiro. Jesus não queria que ele desse. Para a gente ter uma ciência de quem Jesus era, é que Jesus não olhava muito para as intenções das pessoas. Jesus não olhava muito para as ações das pessoas. Ele olhava mais para a intenção do coração das pessoas. Isso aí. É aí que a gente se perde. Né? Porque Jesus ele pode esquadrinhar o nosso coração e saber a intenção do nosso coração. E ele sabia a intenção daquele jovem. Ele sabia que aquele jovem estava pegado ao dinheiro tanto que ele abriu mão da salvação por causa do dinheiro. E abriu, né? E abriu. Aí você vê que isso realmente aconteceu, que os 3 escreveram, né? Mateus, Marcos e Lucas escreveram. Então você vê que aparece nos 3 evangelhos a mesma história, na visão de cada um deles. Então era importante aparecer. A importância. A gente tem que ter cuidado. O dinheiro, meu irmão, é muito bom ter dinheiro. Bom, não é maravilhoso? Se você aí não gosta de dinheiro, meu amigo, fala o número do meu Pix aí, tu transfere para mim. Eu gosto muito de dinheiro e preciso do dinheiro. Tô aí também. Todo mundo aqui gosta de dinheiro. A gente não ama o dinheiro, mas a gente gosta. Se você tá com algum problema, dizer, eu não gosto de dinheiro, meu irmão, aqui a gente vai enviar o Pix aí você manda pra gente, tá bom? Meu Deus, é forte, Brasil. E aí, pastora? O que você acha desse momento dinheiro, pastor? Né? Hoje em dia é um motivo de brigas não só, né, em igrejas, mas também em família, né? Pega no geral. É isso aí. Quantas pessoas desejam até que o pai morra, que a mãe morra, e os pastores desejam que os tesoureiros sumam. Meu Deus, olha aí. E os diáconos, que os conselheiros fiscais sumam das igrejas, para que se possa, né, manipular ou manusear o dinheiro melhor. É muito... Quando o Naldo fala sobre o dinheiro, nesse sentido, para a gente que já começa um podcast falando sobre dinheiro dentro na palavra de Deus, é simples e fácil. O problema é que a gente pega a Bíblia para o nosso bem. A gente não prega. Você não vê ninguém pregando sobre dinheiro dentro de igreja. Você só vê falando sobre conseguir trazer, vem, traz. Se você não der, você não vai ser abençoado. Essa parada de que você não der,
se você não ofertar, se você não dizimar, se você não abençoar, tu não será abençoado. É uma parada meio estranha para a gente que conhece. O que eu entendo de que para mim ter, eu preciso trabalhar. Levantar cedo, acordar cedo, botar minha roupinha para ir trabalhar e ir trabalhar. Tem uma passagem, se eu não me engano, em Provérbios, que agora não vou lembrar, mas eu vou desafiar o pastor Naldo a lembrar aí. Pastor Naldo que vai fala lembrar, aí, né? Eu vou procurar aqui, que fala sobre exatamente isso, né? A gente ter, mas tendo do suor do nosso trabalho. O problema é que nós não queremos trabalhar. E Jesus não fez vagabundo. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Jesus não fez. Você falando aí do que ele não fez vagabundo, ele chamou algum discípulo que estava desocupado, não? Não, todos trabalhando. Só tinha essa dúvida. Tinha alguém desocupado? Herdeiros, tá? Jesus não trouxe herdeiros. Jesus não chamou herdeiros. Pedro não tinha herança. Ou tinha, pastor Vitor? Não tinha nada, era pescador. Simples pescador, meu irmão. É isso aí. Mas e aí, pastor Vitor? Fala comigo. Vou procurar aqui a passagem lá em Provérbios. Isso aí, pra gente poder botar aqui no telão. É interessante que a Bíblia ela fala do amor ao dinheiro. Ela não fala que o dinheiro é mal, que o dinheiro é maldição, o dinheiro é anátema, não. Ela fala daquele que se apega, planta amor ao dinheiro. E a pessoa que ela cativa o amor, ela planta o amor, ela é capaz de fazer qualquer coisa pelo poder e pelo status que o dinheiro proporciona. Isso aí. O dinheiro ele não é maldição. O Pelo dinheiro contrário, não é né? coisa ruim. Pelo contrário, o dinheiro é bênção. A gente não faz nada sem ele. Porém, o apegar-se ao dinheiro, eu pôr o amor ao dinheiro, é onde mora todo o perigo. Isso aí. Se nós analisarmos o texto de Atos, a igreja primitiva, nós vamos ver uma igreja que partilha dos seus bens. Quanto mais eles ajuntavam, quanto mais eles tinham, mais era compartilhado. Mais era multiplicado. Na verdade, é para isso que a igreja ela foi instituída, para multiplicar, para somar, não para dividir ou não para que um só se dê bem. A igreja não é um fim lucrativo, a igreja não é banco onde o dinheiro ele tem que se multiplicar e enriquecer pessoas. Perfeito. Na verdade, a igreja ela é instaurada para que uma comunidade, para que pessoas possam desfrutar do evangelho. Às vezes a gente ouve o evangelho como uma carga, como peso, como um fardo que a gente não consegue carregar. Tem que tirar. Mas isso é o que são colocados, né? Justamente. Isso são ministrados em cima. E essa carga tem que tirar. O evangelho é leve, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Jesus disse que o fardo é leve, é suave, o jugo é suave. E as pessoas, os líderes, tais intocáveis, tais divindades, fazem essas coisas com o justo juízo para ter para si poder. Benefício próprio. Benefício próprio. E é isso que o dinheiro proporciona, usado de uma forma leviana. Entende? O dinheiro é bênção. O dinheiro foi instituído para que nós devemos gozar dele. Isso aí. A gente come bem, a gente se veste bem, a gente desfruta de uma boa bebida. A gente oferta bem, a gente dizima bem. Abençoa bem. Abençoa bem. É para essa finalidade. Porém, quando eu aplico um amor leviano, eu torno a repetir a palavra, no dinheiro, tenho a certeza que eu vou passar por cima de quem for para que o dinheiro seja um benefício para mim e eu use de alguma forma. Quem está trazendo ou quem deixa de trazer, não importa. O que importa é que o dinheiro, o poder do dinheiro pode proporcionar para essa pessoa. E ainda fica o engraçado de tudo isso que você está falando, pastor Vitor, é que, querendo ou não, os gananciosos e os que passam por cima de qualquer pessoa por causa do dinheiro, eles se tornam filhos de Satanás, porque eles mentem de tal forma que eles não medem consequências para poder ter o dinheiro, que eles acabam deixando de ser filho de Jesus para ser filho de Satanás, porque a mentira tem que entrar, e eles têm que segurar a mentira. Sim. Porque eles sobem em cima dos altares das igrejas. É o pai da mentira, pastor?
Pai da mentira é quem? Mateus 5,37 diz o quê, doutor? A paternidade da mentira. Da mentira. Continua aí. A senhora tem um versículo para ler aí? Eu tô procurando aqui, eu me perdi. Se perdeu? Eu Vou pedir para jogar a carapuça, hein? Entendeu? Mas, Marquinhos, o que eu acho interessante é que o pastor Vitor falando nessa simplicidade e de que forma é que aqui no. Os quatro que estão aqui, vou derrubar agora a caneca, né? Não, a gente tem que se localizar ainda. Frente, por favor. Os quatro que estão aqui, todos os quatro são trabalhadores. Isso aí. E eu nunca me imaginei no evangelho por dinheiro. Até porque eu vim do mundo. E no mundo, eu tinha dinheiro com facilidade. Porque no mundo, você, de qualquer forma, você, né, tem uma certa facilidade em várias áreas. Fácil numa área, mas difícil em outra. Nas consequências, né? Passar a perna em alguém. Nas consequências que futuramente seriam dolorosas. Mas eu nunca me imaginei estar no Evangelho de Jesus, igual eu ouvi o meu pai, que, né, faleceu esses dias aí, meu pai mesmo falar que não iria numa igreja porque os pastores são ladrão. E hoje ter uma filha pastora e um genro pastor. E ter um genro presbítero e uma filha... Tem um parênteses aqui, você que está vendo a gente. Nem todos são. Não, nem todos. Não generaliza, pelo amor de Deus. Não, tem a grande maioria é gente de bem. Pastores de bem. Tem sim. Mas eu falo no sentido, abrindo aspas, nesse sentido, de que se você volta, que é o que o Naldo sempre fala, é a intenção do coração. Meu irmão, meu amigo, vou te mandar um papo reto, de boa. Quando a palavra de Deus diz que ele sonda pensamentos, ele realmente sonda. Ele não está falando de sacanagem, não. Ele sonda mesmo. Ele sabe o que você está pensando, planejando mesmo antes de você fazer ou você falar. Não precisa você falar para ele saber o que você já está planejando, não. Isso aí. Fazendo uma colocação aqui, 2 Tessalonicenses 3:8, nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes, com labor e fadiga, trabalhávamos noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. O problema é que tem gente tirando de quem não tem, ou quem tem pouco, para enriquecer. Esse é o maior problema da igreja evangélica do Brasil. E olha o que o texto fala. Fala de coisas mais simples. Tirar o pão. Tirar o pão, exatamente. Pão da mesa de quem precisa ou de quem tem pouco. Na verdade, a igreja ela foi instituída, eu repito o texto de Atos, para dar. Eles partilhavam bem. Eles tiravam do seu para dar para o próximo. E hoje a igreja brasileira, em uma totalidade, nós vemos igrejas ricas, igrejas enriquecidas, que se alguém for pedir um pão, se alguém for pedir um pouco de mantimento, essas pessoas são escorraçadas. Exatamente. A gente não vê tantos trabalhos sociais, salvo alguns, não estou dizendo que nenhum faça. Existem diversas igrejas que vão nos presídios distribuir cestas básicas, estão fazendo projetos sociais. Muito bonitos. Entendeu? Porém, existem aqueles que estão como parasitas nas igrejas. Entende? Como um carrapato, só sugando. E, enfim. Sabe o que eu entendo? Deixa eu falar aqui rapidinho. Você que é membro, você sabe para onde vai o seu dinheiro da sua igreja? Você sabe qual é a destinação total do dinheiro da sua igreja? Você tem noção de onde vai? Você que é dizimista, ofertante? Você que é dizimista e ofertante. Que é dizimista e ofertante, tá? Você já pediu para ver seu livro caixa? Os livros de caixa da igreja? Você já pediu a sua igreja para ver? Você conhece o estatuto? Você sabe o seu direito e dever dentro da sua igreja? É porque isso algo que é para a gente saber de coisa salteado. Só que exatamente. Eu nunca, em toda a minha vida, né? Assim, tenho pouco tempo de evangelho, tenho só 13 anos, mas eu nunca vi ninguém pedir o livro caixa da igreja para
saber das finanças da igreja e para onde vai. E voltando a falar, não é todas as igrejas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas, Marquinho, não é todas as igrejas, mas também é assim. A grande maioria. Se você pedir o livro caixa, já estou te mandando um recado aí. Vou te mandar um recado, papo reto agora. Joga aí. Se você pedir o livro caixa da igreja... Pode jogar, joga. Se você pedir o livro caixa da igreja... Joga. O estatuto da sua igreja para ler... Pegou geral, pegou. Em bons casos aí, tenho certeza que vão fazer o quê? Vão te ignorar todos os cultos. Tu vai ser colocado no banco de disciplina. Vai perder o cargo. Direito seu. Deixa eu falar. Se você não conhece o estatuto da sua igreja, vou te mandar um papo aí. Me procura aí no Instagram. Traz aí que eu te mando o estatuto das igrejas, que são praticamente o mesmo. Te mando para tu conhecer. Tá? De bola. Aí, pastorzão, e aí? Sim, cara, eu tô analisando a fala de vocês aqui e tá me dando uma coceira na mão. Você tá querendo me bater aqui. Uma coceira na mão. Pastor de casal não vai bater na mulher. Não, duvida. Não é possível que ele vai fazer isso. Essa é a razão da minha vida. Mas sai daqui é o gemar. É um amuleto da sorte. Assim, cara, eu pego o apóstolo Paulo como grande ateu dentro da igreja moderna. Paulo, para mim, é um ateu. Se ele tivesse vivo hoje entre a gente, as igrejas iam jogar ele no lixo. Lixo, cara. No mínimo. Então, o que Paulo ensina, principalmente para Timóteo, cara, é uma coisa que, aos olhos humanos, ou dentro das igrejas, não existe. Paulo ele fala que o trabalhador, e eles usam, e esses líderes hoje, eles usam muito esse texto porque o trabalhador é digno do seu salário, né? Eles deturpam a palavra em benefício próprio, e Paulo está falando, cara, o trabalhador realmente é digno do seu salário, mas eu abro mão. Aí eles vão dizer, pastor, mas Paulo tinha condições financeiras. Meu irmão, eu vejo gente com condição financeira que continua sugando. Né? Os caras estão pregando o reino. Meu Deus. Já pega as coisas da terra e estão construindo impérios na terra. Dentro do meu entendimento, meu amigo, o que você prega, você não acredita. Que a própria palavra diz, ai daqueles. Então você prega uma coisa que você não acredita, meu amigo. Meu pastorzão, minha pastorzona, o fundo do meu coração, eu te amo. Mas que essa palavra ela venha no teu coração como um despertar. Nós teremos que prestar contas. Então, meu amigo, minha amiga, pega isso, entendeu? Se a carapuça servir, joga. Joga. Se a carapuça, meu amigo, pega a carapuça, coloca, depois tira e toma vergonha na cara. É por amor que a gente está falando. Vamos parar de hipocrisia, porque realmente está acontecendo isso dentro da igreja brasileira. Os dias do Senhor está chegando, gente. Não, está contado. Aqui. O céu está aberto. Sobre essa parte que é uma parte que mais tem acontecido nas igrejas, né? Como eu falei também, tem casos de famílias aí que a gente sabe de muitas coisas. Só que, assim, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas vocês são tão pesados nas palavras, são tão duros no que vocês dizem. É porque eu prefiro ser amigo de Deus do que ser seu amigo. Eu prefiro ser amigo de Deus e cumprir o que Ele pede para mim falar do que eu ficar desenhando, pintando uma história diferenciada para te agradar ou para fazer com que você... Eu não quero que você vá para o inferno. E as pessoas não falam mais em inferno dentro da igreja. E tem muita gente que vai para o inferno por causa do dinheiro. Deus não quer isso. Ele não chamou a gente para isso. A única vez que ele se institui de igual para igual na Bíblia é com dinheiro. É com dinheiro. É isso aí. A única vez que ele faz isso na Bíblia é ou não é, pastor? As Escrituras dizem que só existe um Senhor sobre os céus e terra. Mas quando chega diante do dinheiro, Jesus fala, cara, tem outro. Tem outro Senhor. Tem outro Senhor. Você me serve, eu te serve. Aí é que a gente fica nessa dificuldade da vida aí, de evangelho, é isso. O que Paulo ensina a Timóteo? O que Paulo orienta a Timóteo? Sempre cuidado, Timóteo. Estava escrevendo para Timóteo? Estava escrevendo para Timóteo. Mas hoje, quem é que lê essas passagens? Você não vê a igreja pregar sobre as cartas de Timóteo. Você não vê a igreja pregar sobre as cartas de Tito. Você não vê a igreja pregar sobre o Novo Testamento, é só o Velho Testamento. E em muitas áreas, não especificamente nessas áreas. Gente, o que tem de gente no mundo
por causa do mau caratismo, por causa do desejo do coração, meu irmão, faz o melhor, larga a igreja, vai para o mundo. E, cara, porque para o inferno já está garantido, porque tu está errando de qualquer forma. Pastor Vitor, nesse sentido. Mas não esquecendo. Eu falo no sentido, Marquinhos, assim, de que você tem um manual, cara. Aqui é o manual, aqui, ó. Você tem as cartas de Paulo, meu irmão. Ione, você hoje está aí, vocês estão com uma igreja, um projeto aí novo. Mas a gente fica o tempo todo se policiando, pedindo a Deus e pedindo os amigos de verdade. Não é aquela história, Marquinhos, ô Vitor, ô Frank, Paulo, quando eu estiver dando ruim, me dá um catuque, não. É dar um catuque mesmo e joga de escanteio, meu irmão. Prefira que eu saia da frente da onde eu estou do que eu ir para o inferno. Se você é meu amigo, se você é minha amiga, você não vai querer que eu vá para o inferno. Então, de boa mesmo, e naquele papo de que vai ficar de mal, problema, se ficar de mal, é melhor eu ficar de mal de você do que você permitir que eu vá para o inferno. Isso é muito doloroso, porque a gente tem um manual, gente. Exatamente. E a Ione, ela falou sobre Timóteo, né? Timóteo, jovem pastor, jovem presbítero, responsável por uma importante igreja daquela época, que era a igreja de Éfeso. Ele escreve para Timóteo, lá, 1 Timóteo 6, e ele fala sobre isso. Ele fala que o amor, a piedade, é uma grande fonte de lucro, pastor Vitor. Porque realmente é uma fonte de lucro. Por amor a Jesus, as pessoas dão. Verdade. As igrejas hoje... Nós hoje estamos pastoreando e a gente sabe que a igreja dá lucro. E como? Dá lucro, porque tem pessoas com o coração voltado para Jesus que abrem mão dos seus ganhos para poder abençoar a obra. Mas tem pessoas também que são obedientes à palavra, né, Naldo? Obedientes. As pessoas são obedientes à palavra de Deus. Quem aprendeu a dizimar e a ofertar ao Senhor de todo o coração, ele faz isso aonde quer que ele seja, aonde quer que ele vá. Se ele for uma igreja, se ele for a qualquer lugar que ele vá, ele vai fazer porque está nele ser obediente à palavra de Deus. Olha só o que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 6 de 1 Timóteo. Ele escreve assim, eu vou ler apenas do versículo 13 em diante. Ele diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade ou o amor, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias ou divisões, blasfêmias ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha só a orientação de Paulo para Timóteo. Se tem um pastor ladrão dentro da sua igreja, Paulo está instruindo Timóteo. Repete, pastor, repete. Afasta dele. Aparta-te dele. Sai dele. Isso é brabo, hein? E ele continua falando. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Olha só que coisa interessante. Aí ele fala, Timóteo, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, caixão, não tem gaveta. É isso aí. Não ajude riqueza na terra. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em enlaço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram de si mesmos com muitas dores. A orientação para Timóteo. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para que também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha só que interessante. As cartas pastorais de Paulo escreve 3 cartas pastorais. Ele escreve a 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito. E as orientações, se você pega as cartas pastorais, você vai ver que as orientações de Paulo, tanto para Timóteo como para Tito... Mas as igrejas não falam dessas cartas pastorais. Não falam. Elas falam só 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Elas não falam que essas cartas
são escritas para orientações de líderes de igreja. Por quê? Porque se for falar dentro da igreja, vai lá ver 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, as pessoas vão descobrir a realidade, na verdade, de que eles estão totalmente contra aquilo que a palavra do Senhor diz. Uma certa vez, rapidinho que eu vou deixar você falar, tá? Uma certa vez, uma moça falou para mim que ela era católica e teve um culto na casa dela. A mãe dela era cristã. E ela disse que lá começou-se a pregar a palavra. E o que aconteceu? Ela se converteu. Ela, quando o pastor ministrava, pastor Vitor, lia a palavra do Senhor, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Era católica. Ela já com muitos anos, já devia ter uns 30 e poucos anos. Ela falou, gente, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Eu não sabia que existia isso na Bíblia. Eu não sabia. Sabe qual é o problema? É que a gente não conhece a Bíblia. Por isso que a gente é enganado. E ela se tornou uma mulher de Deus. Como diz o pastor Márcio Valadão, a Bíblia tem gente que leva a Bíblia como self-serve. Ou quando vai pregar. Mas a Bíblia é prato feito. É isso aí. O prato feito é top. Tem alguns pastores que levam a Bíblia como self-serve. Esse aqui eu quero isso para mim. Isso aqui, fecha ela toda e vive aquilo ali, ó. Não, isso aí. É igual quando vai. Deixa eu pedir para você, é igual, Marquinhos, quando vai para a parte do casamento, né? Que diz que o corpo da mulher é do marido. Aí a mulher fala assim: vamos rasgar essa parte aí, senão dá ruim. Não é assim que funciona? E quem fala isso? Felipe não, é o pai, o Valadão pai. Quando eu comecei cristã, eu falava, vamos rasgar essa parte aí. Valadão pai, é o Valadão pai, que agora se jubilou, né? É o Valadão pai. Fala, pastor Vitor. Na verdade, Pastor Vitor tá cheio de entradas brancas ali, ó. Não. Sabe o que é isso? Pastor de igreja. A gente tá raciocinando. Na verdade, o que acontece? É que a Bíblia, ela não é ensinada. E a Bíblia dá trabalho para aprender. Ou você ensina para ser confrontado literalmente todos os dias, ou você não quer ter esse trabalho. E aí o que acontece? As pessoas que são ouvintes se tornam massas de manobra. Isso aí. Existe um texto em Timóteo que diz o seguinte: não suportando mais a sã doutrina, levantarão para si senhores, doutores, quando se tem comichão no ouvido. Gente, a Bíblia foi feita para confrontar o crente. A Bíblia foi feita para colocar o crente ruim no seu lugar. A Bíblia ela foi escrita, não é para o mundo não, é para o crente, é para o cristão. Se o cara está fora da linha, está fora dos trilhos, ele tem que ser repreendido. O pastor Naldo disse aqui sobre afastar o pastor ladrão. Gente, o pastor ladrão, ele não difere em nada do que o ladrão que está lá fora com um ferro na mão. Perfeito. Isso aí. O pastor ladrão, ele não difere em nada do que o político que está lá no Congresso metendo a mão no dinheiro público. Perfeito, pastor. Ele tem que ser tratado como bandido. Ele tem que ser tratado como um desvio de caráter. E eu não estou falando aqui sobre pecado. Todo mundo aqui está sujeito a pecado. Você está sujeito a pecar. Todos nós. Todos nós. Eu sou de carne e osso. Todos nós. Porém, desvio de caráter, o que significa o cara ser desviado de caráter? É ele fazer uma coisa errada, ele ter a ciência que é errada, a Bíblia condenar o erro desse cara e ele amanhã praticar de novo, depois de amanhã praticar de novo, depois de amanhã praticar de novo. Isso é uma vida promíscua. E esse cara ele tem que ser afastado. Exatamente. Esse cara ele tem que ser disciplinado. O problema é que nós não analisamos como deveríamos observar a Bíblia. A gente usa ela, como disse aqui, self-serve. Self-serve. A gente usa ela debaixo do braço, como se fosse um desodorante. Esse serve para mim, esse aqui não. Entendeu? Não tem essa. Ah, serve, não serve. Serve, não serve. Serve, aqui não serve, né? Justamente. Não, mas geralmente é o que mais
que não serve. Por que se prega tanto o Velho Testamento e não prega as palavras, profecias. as profecias? Por causa de cabresto. É mais fácil eu amarrar e chicotear, ameaçar. Vai cair fogo do sal, vai te queimar, hein? Vai sair da minha igreja? Vai sair da minha igreja, você vai pro inferno. Vai sair da minha igreja, você vai parar no hospital doente, vai infartar. Deus vai te pegar na curva. Deus vai te pegar na esquina. Vai vir uma bala perdida, vai te acertar. Meu Deus, olha só o nível de pregação. É verdade. Olha só o nível dessas pessoas. Poxa, vamos ensinar uma igreja saudável. Isso aí. É por isso que tem gente dentro da igreja doente. É por isso que tem gente dentro da igreja que não tem ranço de igreja. E gente que tem fora que não quer ouvir falar de igreja. Porque as pessoas têm a visão de igreja uma coisa chata, né? Sim. E a igreja não é chata, Jesus não é chato. Mas por quê? Porque as pessoas, na verdade, elas não têm respeito por Jesus. As pessoas não são ensinadas a ter respeito por Jesus, elas são ensinadas a ter medo de Jesus. Então, assim, é muito doloroso porque eu hoje, né, há 13 anos no Evangelho, mas crente de verdade, eu só me tornei depois do radical. Radical, aí, ó. Porque, na verdade, pastor, a gente... Vou abrir um parênteses. Pastor Eliel e pastor Daniel. Então, vem ver nós. Vocês não estão convocados. Venha. Aqui conversar com a gente. Porque, na verdade, a gente é moldado todos os dias, né, pastor Vitor? E existia, porque a gente fala, né, do Velho Testamento e fala em profecia, existe profecia, sim, que se cumpre. Eu sou uma pessoa viva aqui, porque um profeta foi usado para falar comigo, tanto comigo como com o Naldo, mesmo antes lá no mundo. Existe sim, mas o que acontece é o quê? É que hoje a gente não pode mais pregar um evangelho de medo. Em nome de Jesus. Jesus não é esse bicho aí, esse monstro aí, que as pessoas pregam que ele é, não. Jesus é amor, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele te dá liberdade. E vou te falar... Até para não seguir ele. Isso aí, ele dá liberdade para você não seguir ele. E vou te falar, quem prova do maná de Jesus não quer voltar para comer em chiqueiro. Porque eu confesso a vocês, né? Já saí de 3 igrejas e eu não quero voltar para comer do chiqueiro. Não quero. Mesmo continuar perseverando, que aí a gente vai para Apocalipse 10:2. 10:10. Que a gente vai como? Perseverar. Nós vamos continuar. Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A gente vai pregar aquela palavra ali. Estão pregando um céu repelente e um inferno assustador. Isso aí. As pessoas... Que isso, pastor Vitor? As pessoas... Por favor, aí, anota em mídia. As pessoas... E bota embaixo assim, pastor Vitor, que a partir de hoje todas as frases terão nomes. Corte aí. As pessoas têm medo de ir para o inferno, por isso querem conhecer a Cristo. É isso que é pregado. E por vezes, a palavra e a igreja tem sido apresentada como um repelente. Está expulsando, está criando barreiras entre as pessoas e o Evangelho de Cristo. Rapaz, isso é muito complicado, porque a gente estava falando sobre dinheiro, a gente já passou para os que são repelidos da igreja, e não tem coisa mais, para mim, mais hedionda do que uma falsa santidade. Uma falsa santidade. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a santidade que repele, a santidade que afasta, ela não é de Cristo. Porque tem gente tão santa, Marco, tão santa, que o pecador tem medo de encostar. Passar do lado cai. Tem gente que fala em língua 24 horas, meu irmão, eu não sou contra falar em língua, não, pelo contrário, eu acredito nos dons espirituais. Mas o cara fala tanto em língua, o cara é tão santo que as pessoas têm medo, cara, de se aproximar dele. E não pode ser assim, né? O evangelho é esse. Jesus era santo, era. Olha as multidões que queriam estar perto do mestre. Verdade. A santidade de Jesus atraía, não repelia. Né? E a gente vai olhando, o que a gente vem analisando é o seguinte, que as pessoas são tão santas. Meu amigo, pelo amor de Deus, analisa se a sua santidade condiz com a santidade de Jesus. Não. Analisa se for realmente é de santo. Analisa se você realmente é santo. É porque santo, e vem o julgamento, né?
porque as pessoas apontam um ao outro por causa da postura um do outro, né? Mas só quem conhece o seu íntimo é Deus e Satanás. Isso aí. Essa santidade... Me mete medo, me mete medo. Não, há muito... Eu vou falar por mim, eu, Marco. Muitos e muitos anos eu não entrei numa igreja evangélica por causa dessa santidade aí. Aí. É por causa daquela postura do homem sisudo, do cara que não brinca, do cara que não ri. Será que esse cara é 24 horas assim? Essa pessoa é 24 horas assim, gente? Não é possível que seja, né? 24 horas. Deu ruim aí? No som? Não, tá bom? O cara vai para a praia de terno e paletó, meu irmão. Olha só o que diz Paulo, lá 2 Coríntios 3,13. Ele fala assim: nós não somos como Moisés, que se cobria com véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor do seu rosto estava se dissipando. Ou seja, em outras traduções, que a glória do Senhor já não estava mais com ele. Moisés, ele oprimia o povo com a santidade, meu irmão, com o poder de Deus, a ponto de colocar um véu para dizer que agora ainda estava lá e agora já tinha ido, meu irmão. Ou seja, o povo temia Moisés. Por quê? Porque a imposição do poder, cara. Eu aprendi na minha caminhada cristã... Que é pouquinho, né? Que é pouquinho, é curta, né? Que... É pouquinho por quê? Vai morrer? Vai morrer? Pouquinho. Vai morrer? É que respeito, meu irmão. Tá amarrado. Tá amarrado. Não se impõe, respeito se conquista. Meu Deus. Ah, é do Naldo essa. Aqui que já impõe respeito. Meu irmão, ele está falando dos padrões de Cristo. Tudo que é imposto, na verdade, é só mesmo para poder... Eu sou pastor presidente, eu que mando. Eu sou o cara. Pô, meu irmão, tu não é nada. É pó. Veio do pó e vai voltar pro pó. Cachorro não tem gaveta. Né? Aqui Paulo fala, cara, que ele se fez homem, se humilhou de uma forma de homem, mesmo sendo Deus. A gente vê homem se colocando como Deus. Hoje ele fala assim, que eu cresça e que ele diminua. E não, isso cantado é lindo. Que ele cresça. Meu irmão. Não. Não. É que eu cresça e que ele diminua, né? Diminua, cara. Deve ser se esvaziar. Na verdade, quando se passa para todo esse histórico todo, começando no dinheiro, e a gente vai tomando proporção, porque falar do evangelho, falar de hoje, né, pastor Vitor? De um evangelho baseado na Bíblia, se o senhor pudesse pontuar, pastor Vitor, o que o senhor pontuaria falando hoje do evangelho que hoje o senhor conhece, que o senhor é um dos maiores pregadores. O maior pregador que eu já vi pregar. Isso. O maior, né? Não é um, não, é o maior. Ele cresça e você diminua. Anos, ela parava para ver o pastor Vitor pregar. E olha que um adolescente, né? De 12, 13 anos, não se liga muito nessa parada. Tá vindo aí, mano. Vigiar, de calibrar. Lelê Marreta. Ele sempre gostou muito de ver o senhor pregar, porque o senhor prega realmente, o senhor não grita. Não sem falar que é o pastor mais lindo que nós conhecemos, né, cara? Segura aí, mano. Na moral. Segura aí. O senhor é um dos pastores mais assim. O Vitor fica fazendo os outros chorar sem ficar batendo, sem ficar gritando. Ele bate de mão aberta sem fazer estalo. Pô, ninguém escuta, tu tá chorando. E deixa sim. E faz estalo. Mas o pastor Vitor não. Hoje, assim, o senhor vê no evangelho. Porque ontem a gente até chegou a falar na escola bíblica. Galera, vai lá na escola bíblica lá na nossa igreja, que é muito top. A gente... Onde fica a igreja, pastora? Projeto Gênesis. Em Sepetiba. Em Santo Antônio, em Sepetiba, 250. Aí qualquer coisa a gente pode botar aí o ponto de referência, né, Frank? Bota de comentário aí depois. Aí. Ô, pastor Vitor, porque assim, a gente ontem comentou algo, que eu vou voltar aqui na pergunta, vamos pressionar o pastor Vitor, hoje vamos botar uma parada. Sabe por quê? Assim... Vamos fazer ele pregar, sem aceitar no público. Ação no meio cristão, e o senhor é mais antigo daqui dos cristãos... Antiguidade é poxa. Só tem antiguidade no cristão, mas não, jovem. Que a gente é doutrinado a falar certas coisas. Vamos supor, na igreja, certas igrejas, você só pode falar até aqui.
Vamos supor, né? Até aqui. Aqui é a palma da mão. Você pode falar até o meio. Daqui para lá você não pode. Porque se você falar daqui para lá, você contradiz tudo que as pessoas querem que aconteça, né? Que aí a gente já falou de dinheiro, já falamos em santidade, deixar falsa santidade, né? As pessoas, né, de lado, assim, de qualquer forma, abandonar as pessoas, na verdade, é abandonar as pessoas, sem esquecer, povo, que as ovelhas não são de pastores, tá? As ovelhas são de Cristo. Isso aí. E, assim, um resumo, assim, mais ou menos, assim, o que o senhor entende hoje, vivendo uma novidade de vida? Porque eu acredito que nós aqui, nós 4, principalmente, estamos vivendo uma novidade de vida, né? Nós estamos vivendo uma novidade de vida, nós 4. O que a gente... Eu confesso, Marquinhos e Naldo e Pastor Vitor, é assustador. Pelo que nós estamos vendo, exatamente. Viver essa novidade de vida no evangelho genuíno. Para os teólogos aqui de plantão, que meu Deus, que baderja na veia. Fizeram teologia. O óleo correu aqui, ó. Eles sabem do que eles estudaram, eles sabem que não tem nada a ver com o evangelho que é pregado hoje. O senhor também começou lá, né? Vai terminar agora esse ano, em nome de Jesus. Não tem nada a ver com o que essa Bíblia aqui, o que o pessoal fala dessa Bíblia. Fala aí, Pastor Vitor. Então. Antes, segura aí rapidinho. Segura o raciocínio, gente. Compartilha, dá o like, se inscreve no canal. A gente depende muito de vocês, tá? Escreve nos comentários aí quem que vocês querem que a gente traga aqui de Sepitiba, Santa Cruz, aqui por perto. Campo Grande. Sepitiba, porque tem muita gente boa aqui em Sepitiba. Dá essa resposta pra gente aí nos comentários aí, tá? Desculpa. Eu torno a repetir o que eu falei anteriormente. O que acontece? Na antiguidade, mais exatamente lá atrás na Igreja Católica, só os papas, ou só o Papa, ele tinha o livro sagrado. Já começava por aí. Por qual interesse só um tinha o poder nas mãos? Manipulação. Também, né? Também. Por qual interesse só um poderia falar a verdade? E nós estamos falando da Igreja Católica. Hoje o Vaticano é uma mina de dinheiro. A Igreja Católica tem muito dinheiro. Muito. Trazendo para cá surgiu o movimento pentecostal, através de 2 suecos. Eles começaram a pregar. Cara, ouvir cara inteligente é muito top, né, Marquinhos? A gente viaja, né? Eles começaram Ligado aí que vem a mais, analisar e a pregar a palavra. O movimento pentecostal ele começou através de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Isso. No Brasil. Eles vieram para cá de navio, tal, aquela velha história. Sentaram embaixo de um pé de manga, ali eles estavam com fome, chuparam uma manga. Eu quero desafiar. Tiraram a carapuça. Eu quero desafiar uma divindade dessas hoje, do século XXI, de chupar uma manga. Chupa a manga. Chupa essa manga. Debaixo do pé de manga, né, gente? Porque não podia ser de umbu, não. Umbu é mais azedo, mano. Começou ele. Chuparam ali uma manguinha. De repente encontraram um folheto e começaram a pregar a palavra de Deus. Mais exatamente na casa de uma irmã da Igreja Batista. E ali começou um movimento pentecostal. Surgiu a igreja, salvo engano, Belém do Pará. Belém do Pará, exatamente. Dali surgiu o movimento. 19. E depois disso vieram as ramificações. Diversas igrejas surgiram. E hoje a gente tem igreja para dar e vender. Tem tanta igreja e ainda falta povo para evangelizar. Mas vamos lá.
Mas por que o povo passa tanta necessidade? Depois só fala. A igreja hoje, vamos lembrar de um texto sagrado. Tem um paralítico na porta do templo, sobe ali 2 discípulos. E esse paralítico, vendo esses 2 discípulos passarem, ele estende a mão. Me deu o ouro e a prata, eu estou com fome. Preste atenção. Não foram só essas 2 pessoas que ali passaram. E aí eu começo a raciocinar. Uns passaram e deram somente o que tinha. Outros passaram e não deram nada. Por quê? Ou não queriam dar, ou eram avarentos. Ou apontavam. Mas surge 2 homens. Olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, nós vamos te dar. Levanta. Que era mais valioso do que prata e ouro pra ele, né? Tava dando trabalho pro cara, vai trabalhar. Não, e o cara paralítico, cara. Levanta e anda. O cara levantou e entrou para dentro da igreja para cultuar. Hoje, nós temos milagre ou nós temos prata e ouro? Prata e ouro. O que nós daríamos hoje? Seja sincero. O que a igreja hoje, do século XXI, daria hoje? Prata e ouro ou levanta e anda? Nenhum dos dois. Eu acho que não prata e nem ouro. Eu ainda sou mais ousado em dizer que nós daríamos prata e ouro. Hoje, prata e ouro. Depende de quem. Mas Mas o Deus dessa época mudou, gente? Não é o mesmo? Não, é o mesmo Deus, aí eu concluo o raciocínio. O Deus não mudou. Deus, o Senhor, ele é atemporal. Ele não tem início e nem fim. Na verdade, ele é o início e o fim. Ele é. Deus ele não existe. Deus, ele é. É o verbo ser. Tudo que nós criamos veio a partir dele. E o que é interessante dizer, o que nós daríamos hoje certamente seria prata e ouro. Por quê? Porque é mais fácil a gente manter uma pessoa numa situação deplorável do que nós apresentarmos para ela uma vida de salvação. Isso aí. É mais fácil a gente manter ela presa num cabresto do que nós apresentarmos a ela liberdade e o fardo leve que é o Evangelho de Cristo. Coisa linda, hein? Isso aí. Aleluia. Um raciocínio rápido. Existe o frio? Não. Conheço aí. Não. Não existe o frio, Não existe existe a ausência de calor. Existe o mal? Olha aí, ó. Alguém me responde? Existe o Não, mal? não. Existe ausência de bem? Existe a ausência de Deus. Tá aí. Existe a ausência da palavra de Deus. Eita. O mundo anseia pela manifestação dos Isso filhos aí. de Deus. Aqui, ó. Como é que o pastor Vitor falou agora? Não existe a ausência do mal, existe a ausência da palavra, Marquinhos. Existe a ausência da palavra. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. O Vitor... Não. É dentro do raciocínio dele. Vitor falou, Deus mudou. Deus não muda. Ele é imutável. O que mudou foi o canal que conduziu Deus e a humanidade. Mudaram os homens de Deus. Deus não muda. Meu Deus. O canal mudou. Porque Deus, cara, ele se manifesta através do homem. Porque se nós somos o corpo do Cristo e o Cristo é o cabeça, é o corpo que leva a cabeça. Você não vai andar por aí, se você vê uma cabeça andando sozinha por aí, corre, meu irmão, que a mula sem cabeça. É assombração. É assombração. Então, para Cristo se movimentar, ele usa o corpo dele. Quem é o corpo? A igreja. Ou seja, se o corpo não está recebendo as ordens da cabeça, a gente vai entender pela área da medicina, está paraplégica, meu irmão. A igreja está tetraplégica, ela não está recebendo mais
as informações do cérebro, que é o cabeça, que é o Cristo. Mas às vezes ele recebe e não quer obedecer porque isso não traz benefício. É omissa. É uma igreja omissa. Não é omissa. Para mim é Não, uma coisa mim que o nosso presidente falava muito aí. O povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Mas isso aí... É o que o Vitor está falando, acabou de falar. O povo não examina as escrituras. Mas sabe o que acontece? Eles mastigam o que dão. E o que dão nem sempre é o que está escrito aí dentro. Pode ser a vontade de um homem. Isso aí. E a pessoa não vai lá dentro, né, pesquisar se é a verdade ou se é a vontade de um homem. Cara, nessa questão do analisar, existe um texto sagrado que fala dos bereanos. Isso aí. Paulo ele está pregando numa assembleia de bereanos ou numa igreja, e os bereanos eram pessoas estudadas na palavra. Enquanto Paulo pregava, o texto fala que eles examinavam. Hoje a gente come, ou as pessoas do século XXI comem um enlatado, empurra e manda uma comida, uma mensagem de internet, uma mensagem do livro. Eu não estou falando triste, aqui... Né? Quando a pessoa vai pregar, que não conhece Bíblia e pega da internet. Eu estava numa festividade que uma irmã pregou com umas 3, 4, 5 folhas. Eu não aguentava mais ouvir aquela irmã pregar. Ela leu as 5, sei lá, eu estou dando um exemplo. Não. Se tinha mais de 5, eu não sei. Mas tinha um livro grampeado e ela lia. Aí ela lia ali literalmente e falava. Poxa, é um enlatado isso. Salsicha enlatada é horrível. Faz mal, né? Faz mal. Vai parar no hospital com gastrite, com um monte de it. Comi muito isso na Bahia. Por que, cara? Por que? Quitute. E o que acontece? Estão pegando Cristo e botando numa gaveta. É isso aí. Estão colocando Cristo no cantinho do altar. Na verdade, no cantinho do altar. No cantinho. Isso aí como mesmo. Um santinho para espantar mosquito. Um amuleto. Entendeu? E estão perdendo o cerne, o centro da palavra de Cristo. Isso aí. A salvação, a mudança de vida, a cura, a transformação. A igreja do século XXI, não são todas, está distante, muito longe, infelizmente. É interessante, o pastor Vitor está falando sobre essas coisas aí. Eu peguei o texto que o Marquinhos falou, que está lá em Oséias 4:6. O meu povo perece, o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo destruído, perecendo pela falta de conhecimento. O interessante é que esse texto, Marquinhos, é o próprio Deus falando com o profeta. Esse texto ele não termina aí. Ele continua dizendo, porque tu, sacerdote, negligenciou a minha palavra, o meu conhecimento, né? Eu vou tirar os teus filhos para que não sejam sacerdotes diante de mim. O problema não era o povo. O problema era o sacerdote que não ensinava ao povo. Num tempo em que a gente entende que a lei, a Torá, ficava na mão dos sacerdotes. O povo não tinha esse acesso. Você vai ver que lá em Neemias, lá em Esdras, né? Quando Esdras lê a lei, o povo entra em desespero, porque o povo pecava, né? O povo estava se perdendo, e quando ele pega a lei, que ele acha, que ele abre a lei, que ele começa a ler, o povo entra em desespero. Meu Deus, nós estamos pecando. Aí vem aquela frase que todo mundo gosta muito de usar: não chorem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é dele, não é a nossa. Entendeu? Se o cara estiver triste. Meu amigo. É complicado, cara. Porque quando você pega a palavra, né, a palavra de Deus, como o pastor estava falando aí, com muito entendimento, com muita sabedoria, e distorce ela, está gerando uma geração de crentes doentes, cara. Na verdade... Homens que são... Por quê? Porque quando você prega Cristo, está pregando o Salvador, você está pregando o erro. É por isso que você vê esse igreja é lotado por causa de homens. Mas, na verdade, hoje as pregações não são mais cristocêntricas, né? É tudo eu, né? Na verdade, é o que a gente está falando desde o começo aqui, né? As pessoas estão criando
montando ministérios para si próprio. Porque, vamos supor, como é que você levanta alguém ao presbitério, alguém ao diaconato, que a pessoa não gosta de ler? Aí. Eu já vi vários... Joga, pode jogar, joga, bota aí. Vários presbíteros... Gente... Essa é aquele cavalo. Comigo e o Naldo... Ai, meu Deus, joga. Eu não gosto de ler. Como, gente? A Bíblia, eu não gosto de ler. Como? E a função do presbítero é ensinar. Como você é um presbítero se você não sabe ensinar? E o problema é que o quê? Você não está mostrando, buscando nele o dom e o talento que Deus deu a ele para ele cumprir. E, não, vamos lá. Cara, quando viraram para mim e falaram, Ione, você e o Naldo serão pastor, eu falei, tu tá de brincadeira, maluco. Na moral, de verdade mesmo. Cara, eu nunca me vi como pastora. Só que, vamos supor... Você cuidou de gente. Sempre cuidei. Desde quando... Pastorinho, né, pastor? Meu líder. Marcão, meu líder. Também. Assim, top. Ele sempre, Marquinhos, ele me doutrinou ali do lado dele, eu e o Naldo. Nós fizemos o Casados para Sempre, nós não fomos dar aula no primeiro... Eu me formei hoje eu fui dar aula, não. Eu passei um período de uns 2 anos, né, amor? Quase 2 anos, ministrando o curso junto com ele, sendo preparados por ele para poder estar na frente de alguma coisa. Só que as pessoas, hoje, o que as pessoas querem é o quê? Eu vou levantar o pastor Vitor a diácono, depois eu levanto a presbítero, por causa do título e do cargo do pastor Vitor, o que eu falar aqui dentro como pastor, entendeu, pastor? Vou levantar o senhor a bispo, tá? Não se preocupa, não. E o senhor vai quando desce o óleo. O divino. Gasta o dinheiro. Pastor Vitor fala, não, mas ela pode, ela é pastora da autoridade, já aquela força pra ele. Meu Deus, olha aí. O que acontece? É nisso que eu não entendo. Vamos supor, gente. Vamos lá, pastor Vitor e pastor Naldo e presbítero Marcos. Obrigado pela parte que me toca. Lembrar de mim. Tem a sua função no corpo. Isso não quer dizer que você começa como um membro, aí vem como uma ovelha, né? E aí você vai passar pelo tratamento, pelo tempo de cuidado, de zelo, de libertação, de esse processo todo que tem. Se você não pode chegar aos fins da sua vida como um diácono ou diaconisa, ou um presbítero, você tem que passar a presbítero, a pastor, a bispo, a apóstolo. Isso é obrigatório no evangelho mesmo. Isso é necessário. Não, a Bíblia me diz que tem que ser assim. Não, mas vamos supor, tem pessoas que nasceram para servir, Marquinho. A Bíblia já fala isso. O diácono... Uns vieram para pastores, outros vieram... Exatamente. De boa, gente, de boa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês perguntarem assim, Ione, você prefere estar no altar ou na cozinha? Eu prefiro estar na cozinha. Você prefere sentar na mesa para ser servida ou servir? Eu prefiro servir. Isso é evangelho. Mas é hipocrisia, irmãos. De boa, não é hipocrisia. Porque tem gente que eu gosto. Eu vou abrir um parênteses aí, não perde não. Eu e minha digníssima esposa, a linda da minha vida, tivemos uma briga feia porque eu botei ela em cima do altar pra falar, filho. Ela desesperou dentro do carro. Desesperou, ela não gosta. Não gosta. Entendeu? Não é dela. É isso aí que ela tá falando. Cada um foi chamado para alguma coisa, né? Porque você começa como obreiro, você tem que terminar como pastor. É isso aí. Né? Meu sonho. Não é demérito para ninguém não ser pastor. Entendeu? Não. O problema é que o quê? Você pega uma pessoa, leva a presbitério, que é a Bíblia me dá respaldo de que o presbítero é que tem que ensinar a igreja. Não é exatamente isso, não é isso? Que a palavra diz? Vai ensinar primeiro, tem que aprender. O que não gosta de... Como é que ele vai ensinar? Pastorzão, mais um adendo. Nós começamos a faculdade. Mais de 45 pessoas. Mais de 50. Terminou quantos, pastor? 3. 3 ou 4. 3 ou 4? Foi 3. 3 que terminou foi 3. O resto foi tudo embora, ninguém quis. Mas então, aí, pastor Vitor, me diz, porque as pessoas... Gente, em nome de Jesus, isso aqui só te leva para status. Que desgraça de status. Que inferno isso. Eu tenho uma ira contra isso.
Eu tenho ira, sabe por quê? Porque isso aqui, ó, as mesmas pessoas que brigam por isso aqui, por status, em cima de altares, eu queria, mas eu queria. Calma, pastora. Vai pecar, hein? Vai pecar, pastor. Joga. Chega. Já sei que... Joga. Pastora, vai pecar. Você entrava lá no templo, que estava lá, que você que entrava, só você podia entrar no templo. Ou quando você ia carregar a arca, que você carregava de qualquer jeito, a arca não era para ser levada por qualquer um, não é assim que funciona o negócio? A arca não era para ser carregada por qualquer um. Insiste em carregar, graças O que acontece? Deus, me perdoa, Deus. Aí tu insiste para carregar a arca. Miserável, além de tu morrer, tu ainda mata um monte de gente. Assim, né, cara? E eu ainda falando uma coisa interessante. Deixa o pastor Vitor falar depois. Deixa eu terminar o raciocínio. Deixa eu falar, pastor Vitor. Sério, pastor Vitor. Na moral, me dá essa moral aí que tu é meu amigo. Vou te levantar, bispo. Gente, isso aqui, além de te matar, porque quando carregavam a arca de qualquer jeito, isso aí, pastora, te dá e ainda mata as outras pessoas. Te dá um empoderamento que a pessoa não tem. Empoderamento, meu amigo, eu tenho tete. A joia do infinito. A joia do infinito dos Vingadores. A joia do infinito. Que jogo é esse? Empoderamento, Marquinho. Vamos supor, empoderamento, sabe o que é? É quando tá só eu e a pessoa no combate. Sem ninguém para ver. Tá falando de status. Isso aqui dá empoderamento para pessoas que não têm. Sim, exatamente. A condição de estar com isso aqui na boca. Entendeu? Que a pessoa nasceu somente para matar um monte de gente. Ela morre, Marquinhos. A arca, quando ela é levada, ela tinha as pessoas específicas para levar a arca. Eu ouvi hoje uma ministração, um podcast da Sara Shiva. Só vai ver o nosso agora, né? Eu vou falar o nome dela aqui para ela poder ver e seguir a gente lá. Sara Shiva. Pode vir. Pode vir também. Mulher muito inteligente. E ela falou algo muito interessante, que ela estava falando sobre as pessoas chegarem no ministério com menos de 6 meses, os pastores botarem eles para trabalhar em algum lugar, porque tem que trabalhar, porque as pessoas não passaram pelo processo. E sabe o que as pessoas querem? Gente, eu já ouvi pessoas falarem, não, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Cara, pastor qualquer um pode ser. Agora, fazer o que o pastor tem que fazer, nem todo mundo faz. Isso diante de Deus. Eu não nasci para estado. Porque quando eu era do mundo, Naldo tá me cutucando. Deixa eu terminar de raciocínio. Quando eu era do mundo, né? Quando eu era de lá da bagunça, o que aconteceu? Faz anos isso, hein, Oni? 1 ano e meio, mais ou menos. Carnaval em Salvador. Tem anos, tem 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, mais ou menos. Quando eu era do mundo, eu nunca, mesmo quando eu era do mundo, rapaz, quem me conheceu sabia que eu era, top de linha, meu irmão. Pastora, não vai pecar. Não vai pecar, não. Eu era top de linha. E mesmo assim, eu nunca gostei desse negócio de estar em cima de coisa, dançando, rebolando, fazendo aquela coisa, porque eu nem tinha necessidade. E as pessoas têm necessidade disso, pastor Vitor. Em nome de Jesus e Naldinho da Bahia, me acode, me diz qual é o problema, porque eu vou te falar, de boa. Gente, isso aqui mata. Né? Não mata? Mata, pastor Vitor. Mata e leva uma galera. Mata, não mata? Fala aí, pastor. Mata ou não mata? Assim, rapaz. Pastor Vitor. Tô brincando. Tem algumas coisas que eu tenho ranço. Se ele for me repreender aqui, lá em casa a gente resolve. É ranço que é a palavra, não sei nem que significa ranço, mas eu tenho ranço. Não, eu tenho uma amiga que não gosta dessa palavra. Essa palavra não é boa. Por que eu tenho ranço? Você é marca de roupa, né? Eu tenho um problema muito sério, o pastor Vitor e amigo da mesa, com status, cara. Eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema... Na moral, tem. Né? Se você pegar minha rede social, você não vai ver nada na rede social, cara. A não ser indiretas. Que isso? Algumas indiretinhas que eu mando direto. Joga pra ele. Joga. Né? Palavra bíblica. Você fala, você não tem foto? Eu tenho quase 4.000 fotos no meu telefone. Mas é pra mim. Postar, eu tenho esse problema. Não, mas isso também não é errado, não. Vamos lá. Eu preciso ser liberto disso. Tem um limite aí.
É porque, cara, eu imagino Jesus sendo crucificado no dia de hoje. O cara ia chegar lá com um J13, é J13? Não, iPhone 14 Pro. Tá Jesus ali, J13? bem assim, ó. Eu tô aqui, ó. Ela tá ali, ó. Pá! Facebook, Instagram, Twitter e tudo que é rede social. Eu tenho um problema com isso, sabe por quê? Porque, cara, eu vi em Jesus um cara que abria mão de status, cara. Ele chega diante de Pilatos, e Pilatos tinha o poder de livrar ele da cruz e fala, cara, tu é rei? Tu és o rei dos Tu é o judeus? rei? Ele tinha o poder, não tinha? Tinha. O que ele falou para Pilatos? Tu dizes. Tu tá dizendo, mano. Aí, Pilatos, tu tá dizendo, ó. É tu que tá falando. Ele chega na cruz do Calvário, meu irmão. Olha para ele e fala, cara, tu não é o filho de Deus? Desce daí. Desce. Ele sabia quem ele era, rapaz. Ele fala, cara... O problema é que o povo não sabe quem ele é. A questão é essa. Mas ele sabe quem ele é. Exatamente. Isso é o mais importante. Não, Marquinho, nós, assim, as pessoas que gostam de estar não sabem quem ele é. Quem gosta de estar cara. leia. Precisa, pô. Isso já é doença. Tem livro aí de Augusto Cury? Bastante. Cara, Augusto Cury abriu a minha mente para isso. Porque quem não sabe que é, precisa da aprovação de alguém para dizer que ele é, meu irmão. Eu sei quem eu sou. Cara, eu só tenho como é que a gente fala? Né? A improvação dos outros. Cara, eu sei quem eu sou. Quem me conhece, eu tinha um canal, até fechei o canal, meu irmão. Ah, mas vai abrir agora. Foi um erro. Que tinha mensagem lá que tinha mais de 1.000 visualizações. Tinha mesmo. Meu irmão, começou. Edificou vidas ali. Foi, muita. E quando eu fechei o canal, começou, pô, por que tu fechou o canal, cara? Entendeu? Eu vou reabrir, valeu, Frank. A gente vai abrir aquele canal, vamos começar a evangelizar com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. E é esse cuidado que eu tenho, porque, cara, eu não gosto. É de mim, mano. Eu tenho um certo, né? Eu sei que eu sou errado nisso aí. Eu preciso. Né, mas tem um limite aí entre o pecado e o não pecado. Não é de pecado, não. Isso, mas não, vamos falar assim, status. Não é pecado, É porque, pessoa, cara, né? mas vi na minha vida, eu como ministro de família, cara, casais destruídos. Eu peguei alguns casais que no dia anterior o cara tava colocando declaração de amor pra mulher. Você é minha vida, meu tudão, meu x-tudão. Maluco, o outro que tava se separando. Lembrou. Lembrou. Qual vai ser o nome? Deus tá nem pra isso. Bolso, maluco. Ele vê uma moto, o Harley Davidson lá parando, ele senta na moto, tira uma foto e coloca no estado dizendo que é dele, mano. Isso é loucura, cara. Você é doente. É doente, cara. É doente. Tem cara que é doente, maluco. Não, isso é doença. Entendeu? Tem cara... Não, eu conheço pessoas que vai no vaso sanitário, tira foto e coloca na rede social, mano. Isso é loucura, cara. Apenas por ouvir um like. Eu aprendi o seguinte, cara, eu tenho milhares de pessoas nas minhas redes sociais, mas se eu contar 5 amigos ali verdadeiros, aí porque tu tem a rede social, cara, ele gosta de ver a bagaceira, ele gosta de ver. Eu gosto de ver a bagaceira, Pode ver, treta news. gosta de ver tudo. Eu circo pegar fogo. Pega fogo. Cara, Aí, fala em treta news. Ingrid, estamos te esperando aí. aí, Não foi indireta, não joga, não. A bichinha é brava, é brava. fala, Vitão, o que você acha do status e o evangelho? Pastor Vitor não gosta de status, não. Ele não vê foto dele. Gente, eu sou Veja Manu. Eu sou pique Pastor Naldo. Totalmente avesso. Mas olha só que eu vou falar para vocês dois. Vocês estão deixando de abençoar vidas, hein? Eu sei disso. Hoje já mudar. Eu não sei quando. Não, então deixa ele falar rapidinho. Não, assim, eles não são contra. Eu acho que a pessoa ministrar uma palavra, igual tem gente que ministra. Eu vi o pastor Daniel ontem, Shalom, no Instagram. E é outro também. É Shalom, estamos esperando. Estamos aguardando, hein, Shalom? Isso é legal. Agora, pô, só porque tu vai lá naquele restaurante lá, top dos tipos, lá no Recreio. Não só faz porque isso, tu vai não. tirar uma Faz foto. isso boa, mano. Só que tu foi no shopping, lá no... Faz isso não. Tem gente que faz isso direto. Pastor Vitor vai da praia, só pra dizer que foi comprar Copacabana, vai tirar uma foto depois. Ainda tira assim, não. Tava em Sepetiba. Se hotel tô em frente. Copacabana fala. Isso aí. Então, Olha aí, então. Eu também compartilho da mesma ideia dessa questão de anonimato. Eu também sou esse cara. Logo quando eu comecei no evangelho, meu sonho era ser diácono. É sério. Eu vou contar pra vocês. Então, Meu sonho era ser diácono por quê?
porque eu vi os outros diáconos. Eu sou nascido na Assembleia de Deus. Alô, galera da Assembleia. Não, beijão no coração de vocês. Nasci na Bleia também. Também, eu sou da Bleia, hein? Já usei muito terno. Hoje eu não aguento ficar meia hora de terno. Meu sonho era ser diácono. Legal. Porque eu vi os diáconos servir ceia. E o meu sonho era servir a Santa Ceia. O dia que eu me tornei diácono, e hoje existe essa crise de identidade do século XXI, né? Eu tenho que sair na foto, eu tenho que ganhar 50, 100, 200 likes. Sublike. Tem que ser compartilhado. E depois que eu fui diácono, pô, show de bola. Fiquei lá servindo minha ceia. Eu sou do tempo que o diácono não pregava. E hoje, eu tirava serviço em banheiro, tirava serviço em secretaria, Aí, pessoal, serviço vamos rebaixar ele, hein? na porta do pastor. E hoje existe essa crise. Identidade, O diácono usa sapato do bico fino, a calça apertada, a blusa da Dudalina, enfim. É diácono que quer aparecer. Meu Deus, joga. É joga. presbítero que não lê a Bíblia. Bota para pregar o cara, aleluia, glória a Deus. Meu Deus. É pastor, enfim. É pastor que não pastoreia. É pastor que come a gordura da ovelha. Opa! Aí não, aí joga. Enfim. Joga não que vai existe essa crise de identidade. O status precisa, eu preciso, é um combustível do século XXI. Se sentir vivo, né? É se sentir vivo, é se sentir... Like de Jesus ninguém quer, né? A endorfina, acelera, né? É o energético do homem. O like hoje no século XXI. Enfim, gente, e não tem pior coisa do que você ser aquilo que você não é. De você querer ser aquilo que você não é para querer agradar o outro. Isso aí. Lembra? Cristo e o diabo. Jesus com fome, 40 dias e 40 noites. Amigo, aí, Jesus era o cara mesmo. O diabo leva ele no deserto, apresenta ali umas pedrinhas. Observa que o texto fala de pedra, não fala... Tem gente que prega, pastor, tem gente que prega pão e água. O texto não fala de água. Tem gente que... Aí apresenta ali as pedrinhas. Se tu és filho de Deus, olha a pergunta. Se tu és filho de Deus, vou repetir. Se tu és filho de Deus, ele está perguntando isso para quem? Para Jesus. Isso aí. O verbo, a palavra. Ninguém precisa provar nada para Jesus de quem ele é. Embora naquele momento ele era 100% carne, o texto fala que ele sente fome. A carne estava gritando. A carne estava gritando. O diabo vira para ele: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão, o homem, mas de toda a palavra sai da boca. Que sai da boca de Deus. Aí ele é levado no alto, no pináculo do templo. Esse aí é o status. Esse é o status. Isso aí. Olha o status aí, ó. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui de cima. Olha a pergunta de novo. Como ele inicia. Se tu és o filho de Deus. Por que o diabo ele vira para Jesus e pergunta justamente isso? Se tu és o filho. Uma crise de identidade na cabeça de Cristo. Mas Cristo é o verbo. Se tu és o filho de Deus, se lança daqui, de cima. Porque está escrito que dará ordem aos teus anjos e não tropeçarás com teus pés em pedra. Aí Cristo fala, o quê? Não tentarás. Ser outro Deus. Ao terceiro ponto, ele é levado no alto do monte. Isso aí. O filho de Deus. As riquezas aí, ó. Olha o poder. Está vendo todos os reinos da terra? Eu te dou, se prostrado você me adorar. Só que ele já era o dono. Ele estava oferecendo uma coisa que já era dele. A grande verdade é a seguinte: o diabo queria colocar em xeque quem Cristo era. A identidade dele. Né? A identidade. E ele passou esse processo durante todo o seu ministério.
Até com os discípulos, quem vós disse quem eu sou? Isso aí. Ah, Elias, um grande profeta, um profeta qualquer. Não é isso, pastor? Então, hoje, briga-se para você se tornar, e meu ouvinte, você que está assistindo aí a nossa live, o nosso podcast, você está se tornando um monstro. Eu não vou falar uma monstra, que não existe essa palavra, mas serve para ambos os sexos. Você está se tornando um monstro, me desculpe o termo chulo, pejorativo, para se tornar quem você não é para agradar a outra pessoa. Você está se deformando, você está se definhando. Tem gente que fica doente porque não ganha like. Tem gente que fica doente, fica em depressão porque não ganha like. Tem gente que fica doente porque o pastor passou e sem querer não enxergou ela. Complicado, né? Entendeu? Seja quem você é. Para. E você que está numa posição, pelo amor de Deus, para de querer acelerar, para de querer colocar as coisas. Espera o tempo determinado. Busca entender, né? Para que você foi chamado, né? Tem coisas que hoje ainda eu não entendo. Poxa, pastor, é isso mesmo? É, gente. Tem coisas ainda que... Você não, pastor Vitor. Eu também. Tem coisa que acontece que eu fico tonto, eu não entendo. Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Por que não caminhou para isso? Enfim. Por que eu estou aqui nessa posição? Estou aqui nessa posição. Eclesiastes fala que existe tempo determinado, tempo de falar, tempo de calar, tempo de plantar, tempo de colher. Se você tiver no tempo de ficar calado, isso aí. Se tiver no tempo de plantar, aprender, isso aí. Tiver no tempo de aprender, entenda. Só não seja quem você não é para agradar outro. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A pior coisa é você tentar se moldar ao desejo do coração de outro. Isso é muito ruim. Muitas das vezes a gente pressiona pessoas também a se moldarem, porque a gente quer que as pessoas sejam daquele jeito, porque, vamos supor, pegar a minha irmã e querer que ela seja igual a mim. A minha irmã chega aqui, se você falar, ela vai falar. Se você não falar, ela vai ficar quieta. Eu não, se você não falar, eu já estou falando, mesmo sem você falar, eu já estou falando. Então, assim, você imagina a situação que é. E hoje em dia, o que a gente tem visto muito é isso. E eu sou testemunha viva de quanto é ruim você querer se moldar ao padrão de outras pessoas. Porque você acaba querendo se moldar. Eu costumo dizer que quando Deus ele chama a gente, ele vai lá, chama Pedro, né? Ele sabia muito bem quem Pedro era, não sabia? Pedro começou o processo todo caminhando com Jesus e Jesus sabendo quem Pedro realmente era. A intimidade dele com Jesus, A intimidade de Pedro com Jesus era grande. Só que Pedro mudou no caminhar com Jesus? Mudou? Não, mudou pouca coisa. Mudou mais depois. Ele mudou quando? Quando Jesus volta, né? Vai aos céus e volta e... Depois disso, que Pedro começou a tomar a forma a qual, acredito eu, isso é minhas palavras, né? Ele tomou forma a qual Jesus sonhava que Pedro seria. Mas o que acontece? Hoje eu tenho que me moldar porque o Marquinhos quer que eu me molde. Eu tenho que deixar de ser, Ione, porque você é assim, você é assado. Ione, isso não é a postura de pastora. Qual a postura de pastora? Fingir ser uma coisa na frente de vocês e por trás ser totalmente diferente? Na fita do casal filaço. Joga. Joga não. Nesse sentido. Não, porque eu vim do mundo com um jeito. Gente, eu quando aceitei Jesus, na verdade ele me aceitou, né? Quem sou eu para aceitar ele? Ele que me aceitou do jeito que eu era. Em uma semana eu mudei. Eu falava de 10 palavras, 9 era palavrão. Eu mudei as minhas vestes por completo em uma semana, foi muito rápido. Está aqui o Naldo que não deixa eu mentir. Eu só não mudei esse meu jeito. E eu sabe o que eu faço? Sabe o que eu fazia, pastor Vitor? Eu chorava pedindo, Senhor, por favor, eu não quero ser mais assim. Maria. A pessoa sofre por causa disso. Eu chorava, eu falava assim, Jesus, eu não quero ser assim. As pessoas têm um dom de calmaria, de paciência, Jesus, de domínio próprio. Por que eu não tenho, Senhor? Me ajuda. E um dia um profeta desceu e falou, Senhor te chamou para ser quem você é. E falou, lá no começo do evangelho, pouco tempo atrás aí,
Jesus te chamou para ser quem você é. Sabe o que é interessante? Ela está falando aqui, eu me lembrei de uma coisa, né? Isso serve para quem está ouvindo a gente. Não, tá? Porque de repente tem gente sofrendo na igreja porque quer se moldar a pessoa que ela idealizou. Isso. Eu quero pregar igual fulano. Eu quero servir igual ciclano. Não, eu quero ser o pastor igual fulaninho. Mas a pessoa, de repente não, com certeza não foi feita para aquilo. Isso aí. E por isso está sofrendo. Querendo se moldar à vontade de alheia. Para agradar, para que as pessoas fiquem felizes com quem você é. Se você está infeliz, quem você está agradando quem? Se você está infeliz, a intenção totalmente no final é só destruição. Assim, a Ione, ela falou algumas coisas aí, e eu acredito muito que cada um tem um temperamento. Né? Tem pessoas fleumáticas, tem pessoas melancólicas, pessoas sanguíneas, tem. E os discípulos tinham essas né? Agora essas qualidades. Né? Você vê tem um livro ali, ó, do Augusto Cury, que fala sobre os discípulos. Augusto Cury, tá, pessoal? É muito bom. Você vê que Pedro, ele era a mistura de tudo. Né? João já era mais melancólico. O interessante, cara, é que a gente não pode, né? Isso pode ser domado. Pode ser domado, pode. Estou chegando lá. A questão todinha, meu irmão, recebe essa aí, ó. Recebe essa carapuça aí. É que nós podemos ter, sim. Uma coisa que não pode ter é mau caratismo no Evangelho. Isso aí é verdade. O caráter de Cristo é único. Não tem como eu ter um caráter e o pastor Vitor ter outro. Não, em Cristo nós temos que ter o mesmo caráter. Eu posso ser sanguíneo e fleumático, amém. A gente pode conviver assim. Mas mau caratismo no Evangelho, não, mano. Então, em nome de Jesus, você, pastor, pastora que está nos assistindo nesse momento, começa a revisar, começa a examinar se realmente o seu caráter condiz com o caráter de Cristo. Entendeu, Marcos? Isso é meio complicado, mano. A gente está falando assim porque, cara, isso aqui serve para despertamento. Complicado porque as pessoas estão sofrendo, né? Estão sofrendo pelo mau caratismo. Mau caratismo de uns ou de todos, dependendo da localidade, né? E o interessante é que isso fecha as portas do reino dos céus para muita gente. Porque muita gente não quer vir para a igreja. Não culpem a igreja. Não culpem a igreja. Não culpem a igreja. A igreja de Cristo é saudável. Entendeu? Só que lá no Radical, um pastor me falou uma frase lá, eu nunca mais esqueci. A igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas. Então não bota seu foco em pessoas. Teu foco tem que ser Cristo. Amém, isso aí. Entendeu? Na verdade, né, a gente vive assim uma época de muitas mudanças. E na verdade Jesus está voltando e a gente está muito preocupado com as palavras que a gente vai colocar. Jesus está voltando. De repente, você ou eu viemos por uma pessoa. E por mais que a gente cuide de várias pessoas, de repente a gente não alcançou aquela por quem a gente veio. E pregar o evangelho até os confins, né? É isso aí. É isso que nós estamos pregando e cuidando, né? Assim, uma coisa muito interessante que a gente estava falando, que nós estamos na época das profecias, né? Uma coisa meio surreal, é uma coisa meio louca, né? Tudo é profecia, profecia, profecia. E quando a gente analisa as escrituras sagradas, a gente vê que as profecias eram lançadas como forma de exortação pelo pecado de liderantes. Não é, pastor Vitor? Meu Deus. Levanta, sacerdote, levanta, profeta, e profetiza contra esse povo. Jeremias sofria. Né? É tanto que tem um título de profeta chorão. Por quê? Porque, meu irmão... É o Naldo, é o profeta. Ele tem um chamado de Deus. Um chamado bonito, vem, né? Eu te formei para aquele chamado bonito. Mas eu não sei falar, fica quietinho que eu vou colocar a palavra na sua boca. No dia que você é criança, não, que eu já te levantei, você vai lá e passa. Eu que vou mandar. Só que ele já recebe o chamado com advertência. Jeremias, mesmo que você pregue, ninguém vai se arrepender. Olha isso. Mais prega. Jeremias em crise. Que a gente vai ver lá em Lamentações, né, cara? Que ele começa a dizer, cara, o Senhor me despedaçou, o Senhor me destruiu, o Senhor fez isso. Ele se lembrou, peraí, mas a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido, mas peraí, se a tua misericórdia, então o Senhor é bom.
né? A questão de Jeremias era o seguinte. Amaldiçoou até o dia de nascimento dele. Hoje em dia a gente não fala, mano. Porque a gente tem medo das redes sociais. Eu não tô nem aí pra rede social, meu irmão. Pode entrar lá e comentar. Problema teu. É igual Jesus em João 6,60, né? Pegando uma palavra forte, não ficou ninguém. Aí ele chega pro discípulo e fala assim, aí, fica comigo. Fecha comigo aqui. Você mete o pé. E vocês não vão embora também, não? Hoje em dia, não pode falar. Aí, só fazendo uma colocação interessante, algo aí também. Aí ele vira pros discípulos, vocês não vão, não? Aí o sanguíneo vira e fala, a quem? A quem? A quem? A quem iremos? A quem? Não aonde. Não aonde. Tem nada a ver com o lugar. Tem a ver com a pessoa. A quem? A fonte é uma. Não é o lugar. Que rola no Facebook aí é pra onde iremos, né? Pra onde iremos? Pra onde iremos? E nós cantamos em cânticos e versos. Sim, dá o sentido de um lugar. De um lugar. E não é um lugar, não é uma denominação, não é um pastor legal, não. Não é o projeto Gênesis Receptiva. Não é o projeto Gênesis Receptiva. É para quem? É uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Amém, isso aí. Para Deus. Vamos lá. Aí Jesus vem, desce o sarrafo em geral. Aí hoje o pastor Vitor vem, me repreende, me chama a atenção. Eu tenho aquela ovelha bem amada do Senhor, pinando geral. Perna, porque joga, aí joga. Joga. Isso que eu estou errada, que eu estou tendo atitudes erradas, atitudes que não condiz com o princípio da palavra, e o pastor Vitor me chamou a atenção. Mas eu prefiro o quê? Achar que tem que minar porque ele é, quem é ele? Melhor coisa é repreensão, gente. Meu amigo, nós estamos formando uma geração. Seja formado na repreensão. A repreensão, se nós hoje, eu falo por mim, né? Tivesse ouvido a minha mãe como eu deveria ter ouvido, talvez eu não tivesse passado consequências. Se tivesse ouvido, Quem nunca, né? Quem nunca? Porque minha mãe falou pro Naldo que perguntou a ele aqui. Vamos de encontro aí pra mim. Em casa aconteceu o Naldo aqui. Aí virou pro Naldo e falou assim: meu filho, sentado no sofá. Né, mãe? Falou: meu filho, tu tem certeza que não fico, não. A sogra falando a oportunidade do livramento aí. A porta tá aberta, filho. Mete o pé. A mãe da gente, eu lembro de livramentos, sem ser cristão e sem minha mãe conhecer Jesus também, de que Deus deu através da repressão dela na minha vida. Minha mãe não dizia não, mas quando ela disse não, foi livramento. E o Naldo, eu conto isso, às vezes, com o Naldo, quando a gente está sentado, né, com os amigos, eu falo. E, assim, se a gente ouvisse mais, se a gente... Como eu gosto de ouvir mais velho, cara. E a molecada hoje... Aqueles tapas na cara de mão aberta, que a gente pegasse e ouvisse. Meu irmão, deixa eu te falar. Não é da agora, não. É do mundo. É desde quando eu não era cristã. Eu prefiro sofrer do que ver ou fazer alguém sofrer. Sabe por quê? Porque só quem sabe o que é a dor do sofrimento, você não vai desejar isso para o próximo. Isso não vem de cristianismo, não, de Bíblia, de igreja, não, de crente, não. Isso vem do cristianismo de Cristo. Na Igreja Católica, ela fala da mesma coisa. Se você for qualquer outra religião, ela vai falar também da mesma coisa, mas cabe você decidir. Eu prefiro que eu sofra, mas ninguém quer viver, Paulo. Que eu sofra, mas que eu não faça o pastor Vitor sofrer, que eu não faça o Marquinhos sofrer, que eu não faça o meu irmão, meu próximo sofrer. Sim, a Ione falou uma coisa muito interessante, né? Vou te falar uma coisa. O meu problema ainda hoje é que eu me indigno de tal forma que a minha expressão facial não me deixa. Não me deixa ficar oculta na indignação. Causar dor? Vocês querem sentir dor? De sofrimento? Prefiro, cara. Sabe o que acontece? A gente está
trabalhando com esse projeto, o Projeto Gênesis em Sepetiba. É em Sepetiba, tá, pessoal? Projeto Gênesis em Sepetiba. Em Sepetiba. Né? Tem outros projetos. Tem outros projetos Gênesis por aí, mas o nosso é aqui em Sepetiba, né? Sepetiba, Rio de Janeiro. Sepetiba, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E a frase que nós mais usamos lá aqui, vocês não vão ser machucados. Aqui é um abrigo para aqueles que foram feridos. E pasmem que... Aqui é um lugar seguro, igual eu ouvi por aí aqui em Sepetiba. Não é nem um lugar seguro, igual tem aqui em Sepetiba. Não é nem um lugar seguro, é um lugar que você vai ser amado, cara. É um lugar que você vai sentir a empatia, né? Porque isso está sendo ensinado lá. Nós iniciamos os estudos lá, primeiramente falando do Sermão do Monte, que é a carta magna do Evangelho. Nós estamos falando das cartas pastorais, como os pastores devem tratar as pessoas, como um deve tratar o outro. Nós focamos muito nisso. Enquanto muitos estão pedindo fogo do céu para queimar os adversários, eu estou pedindo o amor de Cristo para resplandecer nos que estão chegando. Isso é Bíblia. Abrir mão da minha razão, das minhas vontades para cuidar de pessoas é difícil. Porque primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu. Se sobrar, eu dou para fulano. E não é isso no Evangelho. O Evangelho não é eu quero ser honrado, eu preciso ser honrado. Isso não é Evangelho, porque Cristo abriu mão da sua honra para servir. O Evangelho não é você sentar à mesa e esperar que alguém te sirva. O Evangelho é você pegar o prato e servir quem está na mesa. Isso é Evangelho. Só que deturparam, meu irmão. Eles pegaram a lei de Moisés, né? E estão enfiando dentro da igreja e muita gente, pela ignorância bíblica, estão recebendo isso como alimento. Que o pastor tem que ser honrado. Me mostra isso na Bíblia, cara. Ah, mas tem um texto que fala... Sim, fala um texto que fala para a gente honrar nossos líderes. Honrar. Mas honrar até que limite? Honrar até quando? Peraí, meu irmão. É você pegar... É você concordar com os erros do seu líder? Isso não é honra, isso é omissão. Omissão também é pecado, né? É pecado. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Pecado não é só adultério, omissão também é pecado. A gente tem que ter esses cuidados. E adultério... Você é pastor presidente, meu irmão, no estatuto. Porque eu, pastor Vitor, a pastora Ione e os demais pastores que tem lá são pastores, todos são iguais. Quando está sentado à mesa, todos são iguais. E lá não tem esse negócio de pastor sentar na frente, não. Cadeira cativa. Não, meu irmão. Eu sento no meio do povão se tiver que sentar. Isso é besteira, para mim é besteira. Eu aprendi o que é evangelho. São doutrinas, né? São doutrinas de homem. São doutrina. Isaías disse que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por que, Isaías? Por que, Senhor? Porque tudo que eles fazem são doutrinas de homens. Jesus repete isso lá em Mateus. Esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe, porque tudo que eles fazem são regimentos de homens, não são os meus. Quando a gente está pensando em Cristo, meu irmão, a gente ama e cuida. A questão hoje que a gente está enchendo as igrejas para viver da gordura, a profecia de Ezequiel 34. Meu Deus. Para viver da gordura das ovelhas. Monta estratégia para encher a igreja para poder viver da gordura das ovelhas. Pastor que não quer trabalhar para mim é vagabundo. Joga aí, joga. Agora joga. Joga. Pastor, mas o trabalhador é digno no seu salário, meu irmão. A orientação de Paulo é tendo com que vestir e comer, sinta-se satisfeito, Timóteo. Timóteo, você tem o que vestir, o que comer, sinta-se satisfeito. O cara pode viver com R$2.000, mas ele quer 200 mil, vai morar no Requeiro dos Bandeirantes. Entendeu? E quando tem pessoas dizimando e ofertando R$5 na sua igreja, os caras estão pregando o reino dos céus, mas agarrado à terra com uma forma tão grande, pastor Vitor, chega a dar nojo. Ou seja, tudo que eles pregam, meu irmão, vai contra a palavra de Deus. Concorda, pastor Vitor? Na verdade, eles pregam a palavra para o seu bel prazer. Eu disse lá atrás, as pessoas têm medo do inferno, não conhecem o céu e têm medo do inferno. Quando eu falo que não conhece o céu, não conhece as coisas do céu. E tem medo do inferno por ser um lugar assombroso. Isso aí. Que conta uma história de como é o inferno. E ouvindo tais coisas, elas ficam nesse receio e são
como um fantoche, são obrigadas a fazer, elas são obrigadas a dar. Aí o líder, como foi dito em Ezequiel 34, eu estava até com isso aqui aberto. Eu estava com isso aqui aberto antes do pastor falar. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Aí. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comem a gordura, vestem-se das lãs, matam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. As ovelhas fracas, não fortalecem. As doentes, não curam. As quebradas, não ligastes. As desgarradas, não tornam a trazer. Lembra daquele pastor que deixa 99 e vai atrás de uma? Esse pastor aqui de Ezequiel, ou esses pastores de Ezequiel, que eram uma profecia para hoje, deixam ir embora umazinha e fica com as 99. Não, qual que tem a maior lã? Eu já ouvi pastor. Quem tem a maior gordura? 1,99. Eu já ouvi pastor falar que deixa aí, se foi, deixa aí. Era Deus que está limpando. Ainda criam. Deus que está limpando. Ainda criam uma anátema dizer que Deus está limpando o joio. Como se fosse esse versículo para hoje. Como se fosse essa palavra para hoje. Ainda criam essa narrativa. Sem falar, Deus tira, Deus manda, né? Deus falar, né, pastor Vitor, aqui, quando essa passagem do joio e do trigo, está falando do mundo, não está falando da igreja. Está falando do mundo. Analisa o texto. Mas os pastores de sã doutrina não estão nem... Está falando do mundo, cara. De nós que estamos no mundo. Vocês veem se não está. Deus tira um e deixa embora. Complicado. Aí, reflexos. Pessoas imensamente machucadas, que não conseguem mais ouvir falar de igreja, não conseguem passar na frente de uma igreja. Famílias destruídas. O evangelho torcido e distorcido ao extremo. E, caramba, o evangelho genuíno de Cristo longe, lá no cantinho do altar. Complicado, né, bebê? Complicado. A gente está com o nosso lugar lá do podcast. Isso aqui é provisório, tá? É provisório. Provisório, tá bacana, tá bonito, graças ao nosso amigo Frank Fritz. E Maíra Fritz. Aplausos para ele. Os melhores. E Marcos Paulo Fritz. Lele Fritz. A nossa mídia é top. A gente está com o nosso... São os melhores. Lá do local que... Meu Deus do céu, me deu um branco. Estúdio, perdão. Está sendo montado. Vai ficar pessoalmente está flutuando para outras coisas já vêm aí. Tô viajando na maionese aqui. Mas o nosso estúdio está top. A conversa tá bacana. Compartilha. Dá o like, se inscreve no canal. Bota aí nos comentários quem que vocês querem que venha de Sepetiba. Aí. Vamos pegar a galera de Sepetiba. Tem muita gente boa. Muito empresário. Muito esportista. Muita gente boa, muito pastor. Vamos trazer essa galera aqui pra gente conversar, né, pastor? Isso aí. Bater um papo radical. Conhecer, né? Conhecer as pessoas aqui. Conhecer. E, na verdade, a gente não conhece as igrejas por um todo em Sepetiba. E tem muitas pessoas que, de repente, também precisam de uma voz, né? Para se falar, né, compartilhar também suas dores, compartilhar suas aflições, compartilhar suas dificuldades, porque hoje falar a verdade é difícil, porque a mentira se tornou verdade e a verdade se tornou mentira. Fazer o que é certo se tornou errado e o errado... É ultrapassado, está ultrapassado isso aí hoje. Tá ultrapassado. Então, tem muita gente que acha que está sozinho, como a gente achava que estava sozinho. Verdade. A gente acha, tem hora que a gente olha e fala assim, cara, estamos sozinhos. Não é possível que a gente... Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele envia alguém para te provar que ele não está só. Em palavras, em atitude. Gente, nós esperamos coisas grandes, assim, extraordinárias de Jesus.
e ele vem no simples. Isso aí, verdade. A gente precisa parar desse negócio. Não, porque se a lua explodir, Jesus quer que eu continue. Não, e às vezes, uma folha que voa, um pedaço de papel com uma frase, chega próximo, você não pega e não lê, ali era a resposta de Jesus. Porque ele não precisa vir num grande para testificar o que ele realmente quer. Porque eu não posso falar por eles, mas falo por mim. Como o pastor Vitor já falou aqui, tem hora que a gente fica se perguntando, Senhor, tu tem certeza que tu me queria aqui como pastor? Pastora? Né? A gente não se pergunta. Mas vamos lá. Você viu, Marquinho, como presbítero? Me diz, agora vamos pegar o Marquinho aqui um pouquinho. Marquinho, eu vi uma foto da Ana Paula, mano. Que foto? Assim, sabe? Não posso falar aqui, não posso expor. Já vamos finalmente. Marquinho, você se imaginou algum dia na tua vida tu como presbítero? Nunca me imaginei nem crente, nem presbítero. Aí. Mas é top. Servir a Deus não é um fardo, gente. Bota na cabeça de vocês, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E você está dentro de uma igreja, servindo a Deus com a sua família, é um privilégio. Não é um fardo. Você ter a família, né? Não é um fardo. E se você ainda não tem a sua família, eu profetizo, sua família servirá ao Senhor. Em nome de Jesus. Sua família servirá ao Senhor. Amém. Sua família servirá ao Senhor. Sua família servirá ao Senhor. A minha família serve ao Senhor. Vamos chegar ao final. Foi duro. Foi legal, foi bacana. Não, foi bom. O primeiro ficou maravilhoso. Queria ficar mais umas 10 horas aqui. Tem assunto. Tem história. Tem história de vida, né? Baiano. Solteiro napolitano. Pastor Vitor tem uma barbearia. Qual o nome lá, pastor? Bota aí, fala aí. Onde que é o local? Fala aí. Gente, em Santa Cruz, na reta da base, barbearia MV. Eita. Se você quiser ficar... Dá um tapa. Esse lindão assim, ó. Por que não olhou lindão? Não... Já vou adiantando que não faço plástica, tá? Só corto cabelo. Sabor aí. Não precisa milagre, né? Lá é só cortar cabelo, né? Só cortar cabelo. Fala as considerações finais aí, pastorzão. Vamos lá. Assim, gente, gratidão, né? Por a gente estar se iniciando. Eu sei que vai vir muitas pessoas maravilhosas, como o próprio Marcos falou. Entra lá no canal, vê quem você gostaria que viesse aqui de Sepitiba, Campo Grande, Santa Cruz. E se tiver a nossa encalço, nós vamos caçar essa pessoa e trazer aqui para que essa pessoa te enriqueça e nos enriqueça, né? Com o seu conhecimento, com a sua vida, com a sua história, né? Gratidão, Senhor, por você que está assistindo, pelos irmãos e amigos que estão aqui ao nosso redor. Você não está vendo aí, mas tem uma grande equipe aqui ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos. Dizer que nós somos do Projeto Gênesis aqui em Sepitiba, né? Uma igreja que está se iniciando de uma forma saudável, dentro daquilo que Jesus nos instituiu para fazer, cuidar de pessoas. Não é encher a igreja de gente, é cuidar de pessoas realmente. A gente está nessa visão de cuidar de pessoas. Quiser fazer uma visita aqui, fica aqui na Alameda Santo Antônio, 250 aqui, né? Antigo mercado do irmão Mauro, do seu Mauro ali. Vem cá, vem assistir um culto com a gente, passar uma noite maravilhosa com a gente. Que Deus possa te abençoar e obrigado por nos assistir. Compartilha lá, entra lá no canal, se inscreve. Top. E aí, pastor Ione, considerações finais. Hein? Gente, é muito gratificante estarmos aqui. Nós tivemos esse sonho, né, que brotou no coração do nosso amigo. E a gente sempre quis, né, estarmos aqui. Na verdade, nós queremos trazer para você a verdade, né, com clareza. E hoje a gente sabe que é difícil, mas procure conhecimento, não foque no homem, foque em Jesus. O homem é imperfeito. A palavra de Deus te traz, abre a tua mente para aquilo que Deus tem para você. Nós falamos aqui, começamos com algum assunto de dinheiro e fomos passando para outros assuntos de caráter, fomos passando sobre status. E se você realmente entende e já descobriu a tua função dentro de um ministério, porque a igreja, ela tem um corpo e você faz parte do corpo, né? Você não precisa uma igreja não precisa ter 300 pastores, né? A igreja precisa ter pastores, presbíteros, diáconos e obreiros, né? E você pode se incluir num desses. E você não vai se deixar de ser honrado, vai se deixar de ser
Não, você não pode ser, você não vai ser considerado o menor só porque você continuar. O Jesus vai te chamar você sendo diácono, tá? Que Deus abençoe. Obrigada por vocês nos assistir aí. Que venha mais podcast, que venha mais. E vou falar para vocês, esse podcast é Apocalipse. Não vai ficar falando mimimi com vocês, não vai deixar com que você fique aqui achando que a gente vai falar só aquilo que agrada. Não vamos, tá? Eu sou Naldo, pastores do Projeto Gênesis em Sepetiba, ele já falou. Nossos cultos são quinta, domingo e terça-feira nós temos o ensino. Compareça, venha fazer uma visita, venha nos conhecer. Quem já conhece, quiser vir aqui visitar, pode vir visitar. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abra a visão de vocês, que Deus possa alcançar vocês de uma forma para fazer com que vocês mudem aonde vocês estão. E que vou te dar um recado: você não está sozinho. Você nunca está sozinho, assim como a gente também não está. Eu agradeço a oportunidade de vocês. Glória a Deus. Ei, pastorzão Vitor, considerações finais. Então, galera... Esse cara pregando não tem igual. Então, galera... Ele vai pregar domingo no Projeto Gênesis. Vai mesmo? O culto 7 horas. Vai sim. Deixa ele falar. Na frente não bota pressão, não. Então, galera, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Reitero o pedido dos nossos amigos e irmãos. Se inscreva no nosso canal, compartilha, chama mais pessoas, compartilha no Instagram, no Facebook, no status do Zap. É o primeiro, e é o primeiro de muitos podcasts abençoados. Talvez tenha sido um pouco polêmico, talvez, porém é algo salutar, é algo saudável. Eu tenho uma máxima que perguntar não ofende. Então a gente tem que perguntar, a gente tem que falar, a gente tem que descortinar as coisas. O santo dos santos, a fumaça, ficou lá atrás, entendeu? Então vamos participar. E que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família. Como foi profetizado aqui, vocês viram que a gente tratou de muitos assuntos, mas o cunho de tudo foi salvação, foi evangelização, e esse é o nosso propósito. Que Deus salve a tua casa, que Deus salve a tua família, que Deus coloque tudo no seu devido lugar. Se o seu esposo está fora, nós ministramos que ele vá voltar. Se a sua esposa está fora, nós ministramos que ela vai voltar. Se o seu filho está fora, nós ministramos que ele vai voltar. Que Cristo abençoe a tua família poderosamente, tá bom? Espero ver vocês mais vezes, que este lugar seja riquíssimo das bênçãos de Cristo Jesus. E reforço, aparece lá na nossa igreja, Ministério Projeto Gênesis de Sepetiba, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. Vem cá, Frank Fritz. Vem falar um pouquinho. Nasceu na minha cabeça e escorregou ali, ele botou em prática. Faz aquela pulsa. Considerações finais, Frank Fritz. Vai, Frank Fritz. Esse é o cara, a barra mais linda de Sepetiba. É o Ragnar de Vic. Peraí. Você vai ver muito esse homem aqui também. Vai. Fala, galera. Muito feliz. Sou muito grato a Deus, porque... E a pastora mais maravilhosa do mundo. Já me fez pecar. Meu Deus. Mas Deus tem realizado sonhos e esse aqui é mais um. É um primeiro passo. Na verdade, aqui a gente não quer fazer mágica, a gente quer falar a verdade com a base na Bíblia, entendeu? Se você se sentiu aí confrontado, é porque Deus quer tratar contigo, entendeu? E eu creio, passarão pessoas aqui que vão edificar a sua vida, né? E aquilo, né? Jesus morreu por você primeiro. Ele morreu por você primeiro. Ele escolheu te amar, mesmo eu e você não merecendo, entendeu? Então, assim, sou muito grato pelos meus amigos e vamos trabalhar. É o primeiro episódio de muitos. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Agora vamos fechar, então. Muito obrigado aí, galera. Eu agradeço aí a oportunidade também. Tá junto a vocês aí. Peço, compartilhem. Manda para parente, para amigo.
Marca o amigo aqui embaixo, que é Carapuça Servir. Marca aqui embaixo. Vai marcar bastante gente. E eu sou grato à vida da minha esposa, da minha sogra, que eu vou trazer aqui. Minha sogra é benção, hein? Vai mesmo. Minha sogra... Andou com Jesus. Andou com Jesus. Minha sogra é daquela época, minha sogra. Vou trazer ela aqui. Matusalém. E eu tenho o sonho de trazer uns caras, tipo Cláudio Duarte, uns pastores renomados que a gente segue. Aí eles vão vir aqui. Eu tenho certeza que eles vão vir e vai ser o primeiro de muitos. Beleza? Um aplauso para Jesus aí. Obrigado, galera. Fica com Deus aí. Um abraço. Deus abençoe.